Você já imaginou ser contratado e se tornar comissário de uma empresa na Europa? Você já ouviu falar da EasyJet? Mas o que será que é preciso para conseguir conquistar esse trabalho? Será que precisa de quantos idiomas? Qual a idade? Será que precisa ser cidadão europeu? E como é o processo seletivo? Qual o salário? Muitas dúvidas, muitas perguntas relacionadas a esse tipo de assunto. Pelo menos elas surgem quando a gente pensa nisso. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma empresa que está sediada na Europa que se chama EasyJet. Mas antes de descobrir como entrar na EasyJet, eu acho que é importante a gente entender quem é a EasyJet. Então eu trouxe algumas informações aqui para vocês poderem se situar em relação a essa empresa caso você nunca tenha ouvido falar dela. A EasyJet é uma companhia aérea britânica low cost, ou seja, é uma empresa que promete oferecer voos baratos, mais em conta do que as outras. Ela tem sede no Reino Unido e hoje é a maior companhia aérea da Europa, pois é, com mais de 300 aviões voando para mais de 137 destinos. Isso dentro de 34 países diferentes. Tá certo que estando dentro da Europa, isso acaba ficando mais fácil, porque são pequenos países e todos eles são um do lado do outro bem próximo. Mas ela tem esse número aí a favor dela. E desde os anos 2000, ela foi uma das empresas que mais cresceu, tanto em número de destinos, de rotas, quanto em número de aeronaves. Eu sei que quando a gente traz esses dados aqui fica um pouco solto, então eu trouxe um mapinha para vocês entenderem um pouquinho melhor como é essas operações dessa empresa, para onde ela opera. E como vocês podem ver, a Europa está dominada por essa empresa. Ela tá voando aí para tudo quanto é canto. Eu acho que é legal a gente dizer também que a EasyJet costuma abrir seleções anualmente, ou seja, todos os anos ela costuma contratar comissários de voo. Geralmente ali nos meses de junho, no meio do ano. Mas isso pode variar. Tanto é que varia às vezes. Ano passado a seleção foi no final do ano, foi em novembro. Nossa, mas ela cresceu tanto, tem tanto destinos, faz tempo que ela tá no mercado, porque eu sei que muita gente nunca, talvez, nem tenha ouvido falar sobre ela. Mas ela tá aí faz tempo. A EasyJet foi fundada em 1995. Junto com a Ryanair e a EBA, que hoje mudou de nome, se chama Brussels, não sei como pronuncia, Airlines, ela foi uma das primeiras low costs da Europa, ou seja, uma pioneira aí nesse conceito novo. Tudo começou com dois Boeings 737-200, voando de Londres para Glasgow e Edimburgo. Foi essas as primeiras rotas, foi assim que ela começou. Bem singelinha. Ela foi inspirada aí na Southwest Airlines, que é uma empresa norte-americana. E essa daí é considerada, a Southwest Airlines, é considerada como se fosse a mãe das low costs. Então assim, alguém tem que começar, né, para as outras poderem aparecer. E a EasyJet cresceu de forma bastante estável ali nos anos 90, abrindo novas rotas na Europa. Em 98 ela comprou a TEA Switzerland e criou a EasyJet Switzerland, ou seja, já começou aí expandindo as operações. Mas claro que isso não vem aí sem um esforço, né? Ela tem uma grande rivalidade com a outra low cost Ryanair. Nos anos 2000, a EasyJet começou a enfrentar essa concorrência pesada, e a British Airways acabou criando a GoFly, que era uma low cost que voava de Londres também. A EasyJet não gostou nada disso, entrou ali para competição e no final ela acabou comprando a GoFly em 2002. E aí a partir daí ela começou a expandir agressivamente, abrindo novas bases na Europa e encomendando mais de 200 Airbus A319. Ou seja, ela mostrou que dali ela não arredava o pé e ainda ia mandar mais que todo mundo. Hoje a EasyJet tem 26 bases na Europa e compete diretamente com a Ryanair, como eu tinha mencionado para vocês. Essa é a rivalidade aí da EasyJet. As duas vivem se provocando em campanhas publicitárias, se vocês procurarem vocês vão achar aí. Tanto é que já teve oferta de passagem por 1 centavo. Eu me lembro disso. Eu me lembro quando isso aconteceu, uma loucura. Inclusive no Brasil a gente já teve umas competições assim nesse sentido também, onde as passagens estavam a R$10. Aconteceu uma vez só, podia acontecer mais, né? Aí uma diferença bastante forte entre a Ryanair e a EasyJet é que a EasyJet, ela foca, né, em aeroportos principais e tenta oferecer um serviço um pouquinho melhor aí, inclusive para um público de negócios. Ela também acabou se consolidando bastante forte ali em Portugal. Tem alguns detalhes aqui que são importantes relacionados a Portugal, mas se vocês derem uma pesquisadinha na empresa, vocês vão achar fácil
essas informações. Mas vamos ao que interessa, aos requisitos, o que precisa para ser comissário de voo da EasyJet. Vamos começar pela idade mínima. A idade mínima para ser comissário da EasyJet é 18 anos. Diferente aí de outras empresas internacionais, como dos Emirados Árabes, que a gente já mencionou aqui, que a idade mínima é 21 anos. Então ali é 18 anos. Entre 1,57 de altura até 1,90. Então nesse caso a gente tem um limite de altura. Se você tiver mais que 1,90 você já não está concorrendo também. Isso sem sapatos, tá? Tem que conseguir passar no exame médico, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão um pouco mais pra frente. Tem que conseguir nadar 25 metros. Você tem que conseguir caber no jump seat e nos cintos de segurança. Isso deixa eu entender aqui que o IMC não vai ser uma coisa que está sendo considerada, mas se você consegue ou não caber aí no cinto de segurança dos comissários de voo, que ali não tem como usar extensor, né? Tem que ter inglês fluente, essa é um pré-requisito que a gente já esperava, né? É meio óbvio se você tá trabalhando ali numa empresa com base principal na Inglaterra, e tem que ter direito de trabalhar e viver no Reino Unido. Aí para outras bases vai ser mais ou menos igual a esse requisito, então você também vai ter que ter o direito de trabalhar ou viver nessas outras bases, ou seja, você vai precisar ser cidadão europeu ou ter visto de residência aonde quer que seja aí a sua base. Tatuagem pode, mas não pode nem na cabeça, rosto ou pescoço. Tem aí um pouco mais de limitação. Você tem que estar apto, né, e disposto a servir e vender bebidas alcoólicas. Como eu tinha mencionado em algum momento aqui do canal ou no Instagram, algumas empresas já têm colocado isso como requisito, porque algumas religiões acabam impedindo que a pessoa tenha contato com álcool, mesmo que seja ofertando ou servindo ou vendendo. Então isso é um requisito porque faz parte do serviço. E o último requisito que eu achei bastante interessante é que você precisa viver a 90 minutos de distância da sua base de escolha. Ou seja, você escolheu a sua base ali, vamos dizer que você escolheu a sua base como Amsterdã. Você tem que viver a 90 minutos aí da sua base para poder iniciar as suas viagens. E aí um diferencial é ter 3 meses de atendimento ao cliente. Então atendimento ao cliente sempre vai ser uma boa para você ter, porque às vezes é requisito, às vezes está aí como diferencial, e mesmo que não esteja como diferencial, acaba pesando na seleção. E as etapas do processo seletivo, como é que funciona? O processo seletivo da EasyJet é dividido mais ou menos em 3 etapas. A primeira etapa é online, é uma fase de testes. Para quem está aí acompanhando as seleções do Brasil, já está bem acostumado com esse tipo de fase, porque é bem similar. Então vão ser testes aí de raciocínio lógico, como temos aí no Brasil também. Todas as empresas estão aplicando um teste de atenção dividida, um teste de raciocínio lógico, um teste dedutivo. É nessa pegada, é nessa ideia. Também vai ter testes comportamentais, que são aqueles testes cheios de perguntas, onde você tem que escolher o que mais se alinha aí com você. Então vai ser aquelas perguntas relacionadas ao trabalho, ao seu dia a dia. Como por exemplo, eu minto para as pessoas se eu sei que elas vão ficar felizes ou sou direto porque sei que é o correto, mesmo que isso desagrade a tripulação inteira. Ah, concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nada. Vai ser esse tipo de questões aí no teste comportamental. Tá? São mais de 60 perguntas em média, é um teste bastante extenso, como a gente já tem visto aí em outras seleções, inclusive no Brasil. Essa fase aí são separadas em 3 testes, com raciocínio lógico, comportamental e aí depois uma coisa voltada mais ao comportamental profissional. E todas essas 3 fases são eliminatórias, então se você reprovar em uma, você já não segue para outra. Tem que passar nas 3 para passar dessa primeira etapa online. Passando dessa primeira etapa online, você chega na segunda etapa, que vai ser a etapa presencial, que eles chamam de Assessment Day. Assim como o da Latam, por exemplo, de quem for fazer o presencial, ao invés de fazer tudo digital, né, tudo online, algumas pessoas podem fazer aí da dinâmica para frente. Presencial eles também estão chamando de Assessment Day. Vai ser o dia inteiro para essa fase, é bem parecido, eu julguei aqui bem parecido com o processo da Azul, do processo presencial da Azul, onde na parte da manhã eles vão fazer uma apresentação aí da empresa, onde ela vai explicar aí sobre salário, benefícios, rotina de trabalho, uniformes, destinos e várias outras coisas aí relativas ao seu novo trabalho, ao seu novo emprego, né? Lembrando que é uma seleção, né? Então, já a partir deste momento, você já vai estar sendo observado e analisado. E aí, depois dessa apresentação, eles costumam dar uma pausa ali para o café, para beber água, para dar uma esticada nas pernas. E aí, quando volta, eles já começam a chamar algumas pessoas aí individualmente. Essas pessoas já foram eliminadas a partir deste momento. E aí eu te digo uma coisa. Que roupa vocês acham que elas estavam usando? Vocês acham que elas estavam de social? Qualquer processo seletivo de empresa aérea para comissário de voo vão de social completo. Isso é
indispensável aí para fazer a diferença. Pelo relato que eu recebi aqui, teve gente que tava de jeans e all-star. E sinceramente, eu sei que a roupa aí não vai representar as qualificações da pessoa, mas que ajuda na contratação, ajuda. Então estejam de social completo, tá? Confiem nessa recomendação que vai te ajudar pra caramba. Tanto é que as pessoas que foram eliminadas aí depois do café foram as que estavam fora aí de um padrão de vestimenta. Depois aí dessas eliminações, as pessoas que continuaram no processo foram divididas em grupos. E aí a quantidade de grupos e pessoas por grupo pode variar. Mas aí nessa primeira dinâmica de grupo, porque foi dividido em grupo para fazer uma dinâmica, era pedido que usassem alguns itens apresentados para dizer como sobreviveriam em uma ilha. Ao final dessa dinâmica, aconteceram mais eliminações. Essa dinâmica não é muito diferente das que a gente já vê no Brasil. Então a gente vê muitas dinâmicas nesse sentido de o que essa palavra significa para você, por quê, quais itens você usaria de uma forma diferente, o que você faria com, sei lá, uma toalha. Então assim, são dinâmicas já conhecidas, não é nada de muito novo. Mas tá aí, se você nunca ouviu falar sobre uma dinâmica nesse sentido, é um tipo de dinâmica que pode acontecer em seleções de comissários de voo. Depois que essas eliminações acontecem, depois dessa dinâmica, acontece mais uma dinâmica de trabalho em equipe. Agora para resolver um problema prático. É tipo uma brincadeira de criança, também pode variar essa dinâmica, e não é necessariamente sobre conseguir completar ou não, é sobre trabalho em equipe, é como você se relaciona aí com outras pessoas. Tanto é que pessoas que conseguiram completar a tarefa não necessariamente foram aprovadas para a sequência do processo seletivo, porque é sobre trabalho em equipe. E aí, depois dessas eliminações a mais, a gente chega na parte de apresentação individual. E aí, essa apresentação individual acontece em todos os idiomas que você colocou no seu currículo que você consegue falar. Eu, sinceramente, achei uma forma bastante criativa de já dar uma testada ali no idioma das pessoas. Depois de tudo isso, depois dessa apresentação individual, acontece mais um intervalo. Pode ser que esses intervalos também variem aí de momentos em momentos de seleção em seleção, até de acordo com a quantidade de pessoas participando. Mas é legal pra gente ter uma ideia que tem essas pausas e que é um processo bastante extenso nesse dia presencial. E aí depois que volta desse outro intervalo, acontece mais uma dinâmica em grupo. Agora, como a gente já tem poucas pessoas, pode ser que seja dividido só em 2 grupos, que foi o que aconteceu com o relatante. E aí só um desses grupos acabou sendo aprovado e o outro foi eliminado. Caso você passe aí dessa última dinâmica de grupos, se você sobreviveu até aqui, agora chegou na parte da entrevista individual, que seria como uma entrevista com o gestor aí para outras seleções, ou entrevista com RH, alguma coisa nesse sentido, onde ele vai te fazer perguntas para te conhecer melhor e para ver se tudo que ele viu até ali realmente é real, se realmente confere. Coisas aí que podem ser perguntadas é: por que devemos contratar? Por que você escolheu a EasyJet? Por que você quer ser comissário de voo? São perguntas clichês, mas que geralmente aparecem nesse tipo de etapa de entrevista individual. Nesse relato que eu recebi, foi informado depois dessa última etapa do dia presencial que uma resposta chegaria aí para essas pessoas dentro de uma semana, mas foi muito mais rápido do que isso. E uma curiosidade aqui, então a gente pode estimar que tinham mais ou menos umas 500 pessoas participando desse processo, e no final havia menos de 10. Então assim, é um processo que vai cortando geral, bem parecido aí nesse sentido com o dos Emirados Árabes. E aí a gente chega na terceira etapa do processo seletivo, que é uma parte mais burocrática. Se você for aprovado, recebeu aí o e-mail de aprovação no processo seletivo dentro dessa uma semana que eles deram para vocês, vem a parte de documentos e testes médicos, que é uma parte bem burocrática parecida aí com qualquer empresa aérea também. E aí aqui entra uma curiosidade: o CMA aqui no Brasil, que seria o Certificado Médico da Aeronáutica, lá se chama EASA, que é o Certificado Médico Europeu para Aviação. Então você vai precisar conseguir tirar esse documento aí para essa parte burocrática. E aí na sequência vem a análise dos seus antecedentes criminais e outros históricos aí por motivos de seguranças e exigências legais para você poder estar atuando nas áreas de segurança do aeroporto. No Brasil isso também é feito, tá? E, inclusive a cada ano ou 2 anos a gente tem que entregar todos os nossos antecedentes criminais novamente, entre outros documentos, pela questão aí de segurança. Passando do processo seletivo sendo aprovado em tudo isso, a gente entra no treinamento. O treinamento da EasyJet tem uma duração média aí de 4 semanas, para tirar a carteira de todos os aviões que é operado pela empresa. Nesse momento é pago o salário base, tá? Passagem para onde é a cidade de treinamento, que pode ser diferente aí da cidade base escolhida por você, acomodação
e alimentação, caso seja esse o caso de ser diferente da base, né? E aí, acabando o treinamento, antes de você finalmente começar a fazer seus voos aí sozinho, né, totalmente independente, você vai ter aí mais ou menos 2 voos de observação. No Brasil a gente também tem voos de observação, mas é mais do que 2, a gente tem bastante voo de observação. Nossa, Marcelo, muita informação interessante, mas eu entrei nesse vídeo só para saber o salário. Pois bem, então vamos falar do salário agora. O salário da EasyJet vai depender do salário mínimo da região onde for a sua base, onde você for contratado, mas deve ser aí próximo de uns 2.000 euros, porque vai ser o salário mínimo aí da região onde você for contratado. E aí uma curiosidade é que a EasyJet não usa hora de voo para pagar as horas de voo, e sim um pagamento por trecho voado, que é dividido pela distância. Então você vai ter essas horas de voo pagas por trecho. Então imagina, você faz um Rio-São Paulo. Isso é um trecho ultra curto. Esse trecho tem um valor. Independente se esse voo de 30 minutos levou 1h30 naquele dia por conta de atraso ou qualquer coisa nesse sentido. É pago por trecho. Se você fizer um trecho ultra longo, vamos dizer São Paulo, Nova York, seria um trecho ultra longo, aí você recebe outro valor. O valor mais barato aí, né, o trecho mais barato pago, vai ser em torno aí de 11 euros. Já o considerado ultra longo, o valor maior pago aí por trecho, vai estar em volta aí da casa dos 40 euros. Então, claro, fazer voos mais longos vale a pena, mas ao mesmo tempo você gasta mais tempo. Então fazer vários voos curtos talvez a compense mais. De qualquer forma, no final, talvez você nem escolha tanto isso, porque vai depender da escala que você receber. Então, uma média salarial por mês aí vai girar em torno de um pouco mais que 3.000 euros. Mas você também vai ter outros benefícios, né, como qualquer outra empresa aérea, como o benefício viagem, que vai te dar aí um desconto de 90% na tarifa das passagens aéreas. Passagens essas que já são baratas por conta de ser uma low cost. E aí, diferente da maioria dos benefícios da maioria das empresas aéreas, você consegue assento marcado, não é stand-by. Eu achei isso daqui um grande diferencial, porque geralmente você é sempre stand-by. Ter assento marcado é uma diferença muito grande. Nossa, eu achei o salário baixo, queria ganhar um pouco mais do que isso. Olha só, você pode, você pode aumentar o seu salário. Caso você queira fazer isso, você pode trabalhar nas folgas, porque você vai ter muita folga. E aí você pode pegar uns voos extras, desde que respeitando o limite mínimo de folgas e de tempo de descanso. Agora a gente entra na escala e entender um pouquinho como funciona a escala. A escala, ela tem uma média, ela tem uma grade, digamos assim, onde ela vai funcionar bem redondinha e aí acaba dando para você fazer essas mudanças para pegar voo extras. Então, por exemplo, você tem 5 dias voados. E aí você vai ter 4 folgas. E aí depois você vem para mais 5 dias voados, 3 folgas. E aí volta para o começo desse trilho com 5 dias voados, 4 folgas. 5 dias voados, 3 folgas. Eu achei sensacional. Trabalhar 5 dias como se fosse de segunda a sexta, não vai ser de segunda a sexta, você também vai trabalhar final de semana. Mas imagina, trabalhar de segunda a sexta, folgar 4 dias, mais 5 dias voando, folga mais 3. A gente não tem escalas assim aqui no Brasil, às vezes você tem monofolga, uma folga só. E eu acho que daria pra fazer uma escala assim pra cá, pro Brasil, e eu acho que ela seria muito bem recebida. A EasyJet seria uma empresa na qual você trabalharia? O que você achou do salário? O que você achou dos benefícios? O que você achou da escala? O que você achou do processo seletivo? O que você achou da empresa? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder outros conteúdos como esse. Eu, sinceramente, achei a EasyJet uma ótima empresa low cost. Não sei como é de fato na pele, né, para quem trabalha lá, mas não achei uma empresa ruim, considerado aí outros exemplos que a gente já trouxe aqui no canal, como a Ryanair, que não era necessariamente a Ryanair, era uma terceirizada da Ryanair. Então, assim... Entre os relatos que a gente ouviu aí da Europa, a EasyJet me pareceu uma boa empresa para se trabalhar. Qual a sua opinião? Eu gostaria muito de agradecer aqui o seguidor, né, o AeroGeek, que mandou todas essas informações e relatos pra gente, para que a gente pudesse trazer essa informação. Vou deixar aqui de forma anônima meu agradecimento, tá, para não precisar expor ninguém, mas muito obrigado de verdade. É com a ajuda de vocês, gente, que a gente consegue trazer esses conteúdos aqui pra internet. Muita parte do que eu trago aqui tem muita pesquisa, tem, mas muita parte do que eu trago aqui eu trago em cima de vivência, e não só das minhas, de vocês também. Então muito obrigado de verdade. Se a EasyJet é uma empresa aí que está no seu futuro, eu te desejo muito boa sorte, espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo,
e a gente se vê no próximo vídeo.